tertúlia. Gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos o conhecimento prévio dentro da autocogniciologia. É o ato ou efeito de conhecer, apreender intelectualmente, ou perceber de imediato determinado fato, fenômeno, para fenômeno, realidade, para realidade, ou verdade relativa a partir de cognições adredemente acumuladas. Agora, o saber de antemão, o conhecimento de causa, a familiaridade com o assunto sob análise, o reconhecimento espontâneo da conjuntura evolutiva, o diagnóstico situacional imediato, a previsão do encaminhamento da situação, o alicerce da aprendizagem, a previvência, a pré-compreensão, os estudos prévios, a relevância da acumulação da bagagem do conhecimento pessoal, o pré-requisito do taxpsiquismo, a qualificação do acervo de conhecimentos prévios, o conhecimento verídico, o conhecimento autocentrado, o conhecimento descritivo, o conhecimento prescritivo, a ativação do conhecimento prévio, os processos cognitivos múltiplos, a coativação simultânea de atributos cerebrais, o conhecimento prévio como conceito subsunsor, a autoconsciência, os somatórios dos componentes da autocognicialidade, e por aí vai. Eu li só a metade aqui do que nós estamos falando da fatologia. Agora tem muita coisa aí sobre logias, e tem também a taxologia na página 4, que nós falamos aí de 8 condições ou reações nas quais a consciência evidencia o papel valioso do conhecimento prévio. Isso é para a gente pesquisar com mais detalhes. E no fim, o patamar dos conhecimentos prévios determina a desenvoltura mental, emocional e pragmática da consciência em todos os momentos e situações conjunturais da vida intra e extrafísica. Você mantém a cuidade sobre o próprio acervo de conhecimentos prévios? Você tira proveito dos mecanismos de acumulação dos conhecimentos prévios? Então, é um fato aí para a gente começar a estudar. Agora, tem aqui perguntas. O australino está realmente preocupado com a questão política humana, as facetas das decisões e pressões grupais, tendências, ideologias e até preconceitos? Eu penso que ele é preocupado com isso sim, porque ele está ajudando. Agora, a preocupação maior dele é no Cone Sul. São os processos aqui, tipo Mercosul, os países do Sul, etc. Tal. É isso que a gente tem visto nesses últimos anos. Como desconfiar se estivermos afundados na maionese da pseudo-proex? E como acordar e manter a lucidez? A primeira coisa é a seguinte, é ver se aquilo que a pessoa já fez até agora corresponde àquilo que ela recebeu. Se aquilo está mais ou menos lógico e tem uma corroboração de uma coisa com outra. É assim que a pessoa vai ver. Agora, por exemplo, vamos supor que ela recebeu 500 e ela deu só 5. Deve ter alguma coisa que não está muito correta, não é isso? Então é um caso para estudar. Qualquer coisa você se dirige aqui e conversa com o nosso chefe Adélio, que está aqui, que ele é especialista no assunto. Não, no caso aí é você que é da, né? Triparada dura, é o processo de pseudo. Isso aí é um problema, vocês são especialistas. Agora aqui outra pergunta. Conheci o Instituto há pouco tempo e estou gostando muito. Sou muito insegura, parece que preciso do aval de todo mundo. Além de ser uma pessoa muito ansiosa, inquieta e acomodada. Sou daquele tipo que faz tudo ao mesmo tempo e quando preciso fazer algo realmente importante para mim, deixo de lado, faço depois, entre aspas, e acabo perdendo grandes oportunidades. É alguma consciência ou eu mesma coloquei isso na minha vida? Pode me ajudar? Não, o problema é seu. Você está desorganizada. Seria bom estudar a organização e diminuir a síndrome do ansiosismo.
Isso é que é o ideal. Agora, uma coisa muito séria que seria bom você ver no dicionário é priorização, prioridade. O que a gente deve fazer primeiro? Colocar na frente das coisas que são secundárias. Isso é que é importante. Com isso aí, você pode também levar mais a sério a organização, a disciplina, o método de melhorar a sua vida. Agora, sobre o processo hoje de assistência, eu queria falar com vocês o seguinte. Geralmente, eu atendo as pessoas lá embaixo. Agora, hoje eu estive fazendo uma revisão das coisas que eu faço lá. Em matéria de assistência para atender os outros, eu faço 5 coisas básicas. Tem outras, mas essas 5 é que são importantes. Eu estou só falando porque uma pessoa me pediu para falar isso, para dar pelo menos uma ideia disso. A primeira coisa que eu atendo são pedidos de TENEPS. É muita gente que pede, então eu recebo. Segundo, é entrevista com alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser 3, 4, às vezes uma família inteira. Aí a gente tem um diálogo e tem uma conversação. Geralmente é uma série de perguntas e eu, com a minha experiência de vida, eu dou o meu palpite, a minha sugestão, mas nunca eu sou imperativo. Mas às vezes eu mostro com uma certa veemência o que tem. Porque se o problema, por exemplo, é óbvio demais e a pessoa ignora devido à inexperiência dela, a gente tem que enfatizar, porque senão a pessoa também não vai dar valor para isso. Porque raramente numa entrevista dessa, eu vou ficar de acordo com tudo que a pessoa fala. A minha experiência mostra que a maioria dos casos eu dou conta, que eu penso diferente. Então isso é um senhor problema. Às vezes a gente nem pode estar abrindo o jogo assim, falando para valer. Uma terceira condição são livros. Geralmente eu vejo se a pessoa precisa de algum livro, às vezes eu arranjo um livro para ela, ou dou indicação de livro para ela. Uma quarta, que é um caso às vezes assim, que a pessoa pede, é um negócio mais sério, que é o arco voltaico, quando precisa. Mas eu não faço arco voltaico todo mundo que pede, ou todo mundo que aparece. Porque eu vejo a aura da pessoa, vejo que está bem, é bobagem, então não adianta. Agora, a aplicação, às vezes, a gente faz quando o negócio, você está em dúvida, se dirimir as dúvidas. E outra coisa também que tem muito, é reuniões de administração. Turma que quer fazer alguma coisa, alguém, por exemplo, de uma IC, o outro que quer não sei o quê, às vezes que vem aí 10 pessoas e tal. Então são as coisas que eu faço mais lá. São 5 vieses diferentes, mais ou menos, da situação que a gente faz. Agora, lá no fundo, eu procuro acertar em tudo isso, procuro captar o que é que os amparadores fazem em cada caso desse, procuro vislumbrar pela primeira contato com a pessoa, todo o processo da psicosfera dela. Enfim, a gente entra em pouco tempo dentro daquele domínio, daquele universo, para ver o que a gente pode fazer para ajudar. De modo geral, a situação é essa. O que acontece mais atualmente comigo é isso. Se eu for deixar em matéria de atender os outros, eu atenderia sem parar. Agora, isso sempre foi assim. Daí o Uberaba era assim, no Rio era desse jeito. Você está entendendo? Sempre vai ter. Agora, o que eu vejo assim, isso é coisa do meu passado, minhas dívidas, meus débitos. Por isso que Porque isso é assim por todo lado. Por exemplo, vocês querem, parece uma piada que eu vou falar, mas não é não, tá? Eu chegava aos americanos e queria conhecer certas coisas do Rio, e eu tinha que atender, porque era gente, meus conhecidos de muitos anos, outros que vinham por causa do consultório, aquela coisa. Então, às vezes, eles pediam para ver certas coisas da vida noturna no Rio. Então, eu tinha que levar em boate. Agora, uma vez, eu fui numa boate que estava assim. Chega lá, 3 pessoas vêm atrás de mim para me dar uma consulta lá na boate. Os americanos viram aquilo e falaram assim, o povo brasileiro tudo é doido. Não é possível uma coisa dessa. Agora, isso tudo aconteceu, não adiantava eu esconder. Um deles conhecia bem português, entendia tudo que a gente estava falando, não dava mesmo. Agora, boate daquelas escurinhas, de lanterninha, você tem, música alta. E 3 pessoas diferentes viram que eu estava lá, foram lá atrás de mim, para fazer consulta, na boate. O negócio não é fácil. Então, é lógico.
E uma coisa, teve um deles que eu chamei, ó, vamos lá no banheiro que eu preciso te falar umas coisas com você. Aí fomos no banheiro, eu falei umas coisas para ele que eu precisava, sério, ser o povo que estava lá, porque ele veio acompanhado. Então eu dei a desculpa do banheiro, falei, não sou eu que estou aqui e tal, vamos lá. Tal. Eu sempre jogo em cima de mim, né? Porque... Agora, é por isso que eu acho que com isso aí eu estou explicando o que a gente faz atualmente. Agora, isso é muito diferente daquilo que eu fazia em Uberaba. Em Uberaba, eu tinha que atender, tinha que fazer a triagem, tinha que encaminhar o povo, o que é que ia dar, você está entendendo como é que é? Aqui hoje é muito mais fácil, que um monte de gente que atende, todo mundo, né? No próprio Luciclo, tudo, e hoje já tem todas essas áreas, os departamentos. A vida melhorou muito. E hoje também é o seguinte, nós não temos tanta gente com tanta necessidade do jeito que era no interior. No interior, às vezes, se eu não tivesse cuidado, tinha até um colega que chegou lá de São Paulo e falou para mim, Paulo, você tinha que dar um jeito nisso. Tem que organizar um pouco isso aqui, que o povo vai morrer tudo aqui fora. Eles já vêm para morrer aqui. Tinha cara que falou para mim assim, vem cá, em vez deles ir para o cemitério, eles estão vindo para o seu consultório? Eu falei, não, não é. A gente dá um jeito. Vamos em frente, eu não desisto. Entende? Que negócio. Agora, então, hoje melhorou demais. Já não tem tanta gente necessitando de farinha, você está entendendo? De açúcar, de arroz, de feijão, de macarrão, que é o que eu dava muito macarrão. Macarrão. Come que te fa bene, né? Mangia que te fa bene. Entende? Isso melhorava o povo. Mas olha, conhecimento prévio, então, como é que nós estamos? Quem é que pode falar? Valdo, posso começar aqui? Ali. Eu queria que o senhor falasse em fatologia, na sexta linha de baixo para cima, o grau de atilamento da memória proporcional à eficácia da recuperação cognitiva. O caso é o seguinte, o atilamento da memória. Então, a eficácia da recuperação. A pessoa, então, usa a memória para ampliar o processo da cognição dela. Com isso, ela melhora mais rápido. Então, nós não devemos desprezar a memória que a gente tem para ampliar a cognição que nós temos. Agora, essa recuperação cognitiva é o de conhecimento, de ampliação disso, conhecimento prévio. Então, é muito importante você ver o que você tem. É muita gente que não dá valor para o acervo mnemônico que ela possui. Entendeu? Que a pessoa possui. Aqui na quarta linha, de cima para baixo, você coloca a relevância da acumulação. A relevância da acumulação da bagagem do conhecimento da bagagem pessoal. De conhecimento pessoal, que seria mais ou menos a mesma coisa. Agora, a pessoa não dá, às vezes, valor para esse repositório que ela tem de experiência. Entende? Uhum. Precisava de dar, fazer as conotações, fazer associação de ideias. Isso é muito importante sempre. Entendeu, né? Pode falar. Alô? Conhecimento prévio como conceito subsunsor, na fatologia. O que é? Que número? Fatologia, linha... Nona linha, conhecimento prévio como conceito subsunsor. Sim, isso aí você olha depois no dicionário. Esse aí eu já coloquei ditado de propósito. Eu de vez em quando deixo alguns que é para o povo fazer consulta. Professor, subsunção, nós já falamos aqui um verbete. Ainda não veio aqui, não? Então dá bem. Aquele conceito, aquele princípio que o professor adota de, na dúvida, abstenha-se. Como é que surgiu esse princípio e qual o nome desse princípio que o senhor dá? Como é que surgiu? Como é que o senhor Não, isso aí é da antiguidade. Quando você está em dúvida de alguma coisa, você não tem gabarito, capacidade ou competência para decidir. Isso é o óbvio. Isso é o processo de maturidade. Se você não tem capacidade, você tem que esperar ter. Para isso, então, você se abstém, você deixa para lá. Agora, olha, um dos conselhos que os espíritos comunicantes deram para o Allan Kardec foi isso. Na dúvida, se abstenha.
será melhor moralmente para você. Agora, isso a gente sabe que é da antiguidade, não é de Allan Kardec, nem de espírito comunicante, nada disso, não. Esse princípio favorece também a linearidade pensênica? Não, ele favorece principalmente o equilíbrio e o acerto da pessoa. Em vez da pessoa errar, você está entendendo? É melhor. Você viu o que eu falei aqui com o Eliel? Foi ontem, né? Anteontem, sobre a prova. Quer dizer, você vai poder confiar. Se abstenha. Outra coisa, a homem super está dentro disso. Mas no caso da prova, a prova ela é um momento de aprendizagem. É um momento de testagem. Mas então, veja, chute é sempre chute. Isso é futebol. Intelectualidade, todo chute é burro. Mas, falta exemplo, mancômetro, desconfiômetro. Eu faço uma prova, né? Aí eu vou fazer para os meus alunos. Eu sou contra toda prova de livre escolha. Sempre falei isso. Entendi. Eu quero fazer a pessoa pensar. Mas tem que ter aquele momento de experimentologia, de aprendizagem. Mas veja, isso é tapiação, isso é TACOM. Isso é paliativo. Isso não é correto, você não está fazendo a pessoa pensar. Se a pessoa não pensa, ela não aprendeu nada. Ela tem que elaborar a pensanização dela. Se ela não elaborou, ela não está aprendendo nada, é tapiação. E outra coisa, essas coisas não se retêm. Aquilo que a pessoa não elaborou, ela tem mais dificuldade de retenção. A memória falha. Ela não grava, não há retenção. Isso é lógica. Pensa bem que você vai me dar razão, Cláudio. Perfeito. Então é muito difícil esse processo de livre escolha, tudo isso é tapiação, é brincadeirinha. Não é o ideal. Agora, se faz quando tem muito, porque também você tem que lembrar, são 100 itens, né? Na prova, é de propósito. Esse princípio também, ele favorece a qualificação pensênica. Pois é. Mas agora, a livre escolha que se põe lá é mínima, né? Um pedacinho, não pode ser tudo. Se fosse tudo, eu seria o primeiro a dar o conta. O outro lado da moeda seria que se a pessoa ficar muito, não tenho certeza, então ele vai escrever o mínimo possível na prova. Não vou escrever o mínimo, vou escrever. Agora, na dúvida, é sempre bom tirar o corpo fora. Você vai se confundir menos, vai criar problema para os outros também menos. Quando envolve... Não vai enrolar seu meio de campo. E outra coisa, se você está em dúvida, aquilo já vem de muito tempo. Você está errado. Você tem que procurar, dirimir a dúvida. Você tem que ir em frente, tem que estudar. Agora, na hora que você chuta, pronto. Não, eu passo por cima disso, eu engulo isso aí, isso é bobagem. Isso é tapiação, isso é autocorrupção na minha terra. Agora veja, tudo é um processo aí, no caso de autoconsciência terapia, né? É uma autoanálise, autoavaliação. Mas como é que a gente vai saber se a pessoa... Tem momentos críticos, momentos que você Como é que a gente vai saber das coisas? A pessoa tem que expor. É no diálogo, é na conversa, é perguntar, é interrogar, é responder, é debater. Não tem outro jeito. A vida é isso. Ou seja, existe um momento da experimentologia. Aqui, por exemplo, se eu ficar com o princípio, vou me abster. Então eu não vou perguntar nada. Pois é. Se a pessoa é covarde, ela vai fazer isso o tempo todo. Ela está sempre na deserção. Isso é covardia. Agora, isso é um processo patológico. Tirar o corpo fora é bom. Na homem super. Isso é omissão superavitária. Mas é só aí. Para evitar um mal maior, você fica com o menor. Então, resumindo, em processos críticos, eu vou adotar o princípio da abstência. Em processos críticos, e que envolve... Não. Todo princípio você não deve tirar seu corpo fora. Você só faz a homem super quando você vai ajudar alguém. Aí é diferente. Agora, se você está em dúvida, isso já é homem super naturalmente. Você não precisa nem de pensar nisso, você vai se abster. Mas a homem super que nós falamos não é bem se abster apenas porque a pessoa não sabe, não. Ela às vezes sabe, mas ela tira o corpo fora. Porque aquilo ela não quer se acumpliciar com uma coisa que está errada. Às vezes é isso, a situação melhor é essa. Mas o que você queria falar? dizer que o que ele falou, então, não tem nada a ver com o que você está falando. Porque eu não posso me abster de perguntar na tertúlia. É uma outra situação. Não, isso tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, né? A abstenção que nós estamos falando é da pessoa chutar.
Sim. Ela não deve chutar, deve se abster. Agora não, perguntar é outra coisa, perguntar, questionar, brigar, isso é o debate, isso faz parte, é o questionamento. Sem diálogo nada progride. Nós temos que ter diálogo. Diálogo, dialética, confabulação, entende? Vários nomes para a mesma coisa. Pode falar. Penúltima linha da fatologia, as áreas específicas de acúmulo do conhecimento. Essas Sim. áreas a gente vai identificando, tem relação aqui com a... Por exemplo, em você conhece bem tudo que diz respeito à orquídea, botânica, etc. Tal. São conhecimentos seus. São essas áreas, a área específica de acúmulo do conhecimento prévio. Você já veio com isso. Agora, por exemplo, no seu caso, você já mexeu com isso antes. É a lemoa que já cuidou de jardim, aquela história toda. Então, à medida que vai tendo experiências e verifica que tem algum conhecimento, a gente pode... Tem. Agora, nós todos temos dezenas de conhecimentos. O problema é ver o que é. Pode anotar e identificar outras áreas que não tinha prestado atenção. Nunca. Entende? Eu comecei a estudar isso quando rapazinho. Eu recebi até mensagem falando, não, estuda isso, já mexeu com isso. Eu ia olhar, realmente eu tinha facilidade para aquilo. Às vezes uma relativa facilidade com algum assunto que não viu antes nessa vida. Foi. É isso aí. Professor, todo mundo tem conhecimentos prévios ignorados até o momento. Aqui há. Hã? Aqui, professor. É o A? A! Agora eu vou falar, toda vez que a pessoa falar qualquer coisa, eu vou dar um grito com a letra. Não estou doido, não. Eu estou só avisando que eu vou fazer isso. Ontem eu já estava pensando em começar. Professor, página 3 aí, trinomiologia. Eu queria que o senhor explicasse a questão da politicologia em relação ao tema do verbete aí. Onde é que está o que você falou? Página 3, trinomiologia. Trinômio. Ciência, filosofia. Trinômio. O trinômio. Ciência, filosofia, politicologia. Aprofundar a questão da politicologia aí. O problema todo aqui é o seguinte, aqui a ciência de modo geral, a filosofia como sendo o estudo do saber e a politicologia como a ciência em particular, no caso aí mais a sociologia, né? Então, o problema todo é que quem mexe com a ciência quase sempre já mexeu com política. Entende? Isso não é sempre, mas se supõe que isso aconteça. E se já mexeu com ciência, já mexeu com filosofia, porque a filosofia nada mais é do que a eminência parda da ciência. Tudo é um estudo do mesmo jeito. Agora, o que se passa? Em toda a história humana, uma matéria que está na frente de todas as outras é um negócio que até hoje ainda não definiram, que é a sociologia, que é a política. Quando o cara enfrentou o primeiro dinossauro, já tinha uma manifestação política. Então, esse processo é básico. Agora, mais tarde só que a ciência apareceu e mais tarde só que a filosofia apareceu. Então, isso aqui, esse trinômio, ele é muito importante dentro da bagagem intelectual das pessoas. A maioria, por exemplo, a ciência que a pessoa tem é aquela chamada ciência infusa, que era feito de artesanato com arte. Então, o cara que já era, vamos dizer, o caçador, ele já tinha o artesanato da caça. A arma que ele criou, o processo do fogo, o problema da lança, é umas coisas nesse sentido. Né? A gente poderia dizer também que, no caso aí, essa relação com o conhecimento prévio estaria associada à ideia de que esse conhecimento prévio ele tem uma dimensão social, quer dizer, ele está inserido dentro da sociedade. Sempre tem, porque a pessoa nunca viveu sozinha. Ele não tem jeito de viver sozinho. Tem pessoa que vai falar, não, eu vivi sozinho, que eu estava numa masmorra, passei 50 anos lá dentro. Você não viveu sozinho. Alguém levava comida para você. E os ratos? E as baratas? E as aranhas? Não é que é isso? Não é isso? Professor, aqui no A. Pode falar. No detalhismo da página 3, gostaria que você me amplie os conceitos de 3 pontos. Interaciologia,
Interaciologia, a interação mnemônica do tempo. Isso. O que mais? Polinomiologia e paradoxologia. Polinômio intracerebral, sublexo, esse aqui é o do dicionário. E qual é o outro? Paradoxologia. Paradoxo, jovem sensitivo retrocognitivo e o laço mnemônico rico. O problema todo aí, o que você quer saber disso? A maioria, claro que você já sabe. Esse último aqui que é o mais complexo. O jovem sensitivo retrocognitivo, quer dizer, ele está com muita memória daquilo que ele estudou. No nosso caso aqui, quase sempre são aqueles que vieram do curso intermissivo recente. E o laço mnemônico rico. Então, isso aí é um processo amplo na história. Porque o laço mnemônico rico quase sempre subentende com a pessoa de idade. É um paradoxo quando um jovem sabe muito. Eles chamam isso de sabedoria imberbe. É aquela pessoa que ainda não tem barba, mas já está mostrando que tem algum conhecimento. Isso aqui é o paradoxo mais sério. Agora, o polinômio aqui intracerebral, esse aqui são todos os tipos de dicionário que tem. E o seu primeiro lá, que você falou, a interação mnemônica do tempo. É o problema da pessoa saber julgar com os processos das partículas temporais. O que acontece com o tempo? Geralmente, uma pessoa que sabe mexer com a memória, ela é bem organizada no dia a dia. Quase sempre aquilo que não é bom de memória, ele é mal organizado. Porque o tempo influi dentro e fora. Se a pessoa não sabe viver bem por dentro, ela também vive mal por fora. Tem lógica isso? Vamos pensar. Não, tem totalmente. O que acontece é que justamente eu estava na dúvida, porque tem um caso comigo nesse sentido. Eu tenho um mapa mental feito, certo? Dentro desse mapa mental, todos os acontecimentos que vão acontecendo, eu vou colocando dentro desse mapa mental. Então, esse aí é praticamente meu mnemônico do tempo. Então, certo. Por exemplo, eu quero lembrar alguma coisa relacionada, sei lá, do ano 1971, eu ubico logo dentro do mapa mental. E está relacionado com algum fato daquela época. Então, eu vou tentando de fazer, ir acomodando. Muita gente faz isso. Quase sempre se coloca aquele episódio que é mais característico, mais frisante, o que demarcou a vida da pessoa. E ela marca aquela data. Através daquela data, ela sabe o resto. Esse aqui é o mapa mental que geralmente se faz. É um timeline, isso aí. O nome correto hoje é timeline, é a linha do tempo. Esse aqui é o mapa mental que você está falando. Não é bem um mapa mental, é mais um timeline no seu caso. Tá certo? Aldo? Pode falar. Na paradoxologia, sim. Sobre o paradoxo jovem sensitivo retrocognitivo, eu ia solicitar para você explicar, você já explicou. Mas em relação ao jovem sensitivo retrocognitivo, sim. Que características nós poderíamos identificar neste jovem para designá-lo como jovem sensitivo? Uma das coisas que tem que ver é o seguinte: se há um predomínio dos dois hemisférios sobre o cerebelo. Enfim, ele é menos psicomotriz e é mais intelectual. Isso às vezes é bem óbvio. Outra coisa, uma criança que esteja entre 13 e 14 anos já definiu isso aí, tá? É o teenagers, já definiu. Eu já vi muita gente aqui assim. Outra coisa, mulher aos 10 anos já está assim, não precisa chegar nem aos 13 anos. Mulher. Porque a mulher, ela amadurece mais cedo por causa dos hormônios. Então, quase sempre aí no caso tem uns 3 anos de diferença. A maioria dos rapazes que chegaram aqui com 13 anos e queria ir ao laboratório e mostrando por quê, a maioria a gente permitiu que fosse. A maioria das meninas que chegaram e queria ir ao laboratório com 10 anos de idade e mostrava por que queria ir, a gente também permitiu. Agora, uma boa parte dessas crianças, ninguém incentivou a elas para ir ao laboratório. Então, veja, que droga é essa que essas crianças têm? E vem aqueles caras com aquela idade toda. Tinha um que uma vez eu estava atendendo a criança e ele estava lá assim, olhando. Estava esperando o negócio que eu ia entregar para ele.
Aí, a hora que saiu a criança, saiu, ele vira, olha para mim e fala assim, vem cá, você não está com vergonha, não? Você já está aqui há tanto tempo, você nunca quis ir ao laboratório? O cara ficou roxo na minha frente. Eu depois até me arrependi de ter falado, que eu não esperava que eu tivesse uma reação emocional tão brava. Cara de uns 56 anos. Agora, ele viu a criança olhando assim para mim, eu vi que eu estava um pouco espantado. Agora, eu não podia, né? Aquilo não dava, né? Você já está aqui há quanto tempo? A criança chega e fala uma coisa dessa. Como é que você não tem curiosidade científica de nada? Você não tem vontade de ir a um laboratório desse? Aqui tem 17. Você entendeu aí? Olha a lógica do processo. Terrível. Valdo, outra questão. Eu estou falando porque essa pessoa não está aqui. E eu sei que está viajando. Ela não vai ver, senão ela é capaz de identificar quem é que eu estou falando. Está entendendo? Mas ela está viajando, não está olhando online, eu tenho certeza. Mas fala. Outra questão. Em relação a essa sabedoria em BEB, aos princípios pessoais que já vêm mais estabelecidos durante a infância, aos cons recuperados, como estabelecer isso e não entrar no erro do desperdício dessa geração aí que tem fartura? A primeira coisa é colocar a responsabilidade em todo mundo. Todo mundo quer aparecer. Principalmente nos responsáveis também por essa criança. Não é só a criança, não. A criança tem que ter responsabilidade, mas o problema é ela tem que começar a ter. Mas o problema são os responsáveis adultos. Começar a mostrar a responsabilidade de todo mundo. E esse é um dos caminhos melhores, né? Para clarear mais a coisa. Eu não vejo muita saída. Agora, cada caso é um caso, se de ver. Existe, por exemplo, aqueles que são assim, seja menina ou seja menino, em que a mãe, por exemplo, ou o pai são muito peremptórios e mandam demais e cria problema. A mãe, por exemplo, que não deixa o menino sair de casa de modo algum, então ele não pode participar do evento, que é longe. Isso aí inibe tudo. É uma pena. Às vezes é um desvio enorme por causa disso. Principalmente se for no Nordeste, lá é pior. Nordeste, em matéria de família, seguram tudo. Até o cachorro não pode sair de casa. Nesse momento, não. Aqui tem que ficar. Não é assim? Valdo? Sim. Ali na página 4, argumentologia. O que difere o conhecimento prévio mediano do máximo seria eu vou ler. Conhecimento prévio mediano. A cognição antecipada, quando de alta abrangência, ao nível de erudição e da polimatia intrafísica. Conhecimento prévio máximo. A cognição antecipada, quando em escala multidimensional ou parapsíquica da consciência lúcida. Esse primeiro aqui é uma erudição humana. O outro é multidimensional. O máximo, a máxima. O máximo é multidimensional, porque não adianta nada você conhecer tudo aqui nessa dimensão se você não leva a sério a sua paraprocedência. Então não adianta nada. A mínima e a... Entende? É como se você, por exemplo, não, eu já estudei tudo, mas você não lembra nem a ciência que você estudou. Você está entendendo? Não, eu já fiz meu curso, eu tenho diploma. O que você estudou? Eu esqueci. O cara estudou física, esqueceu que ele estudou física. Você sabe que eu já encontrei gente assim, né? Mas agora, por que uma pessoa faz isso? Você sabe por quê, né? Ela fuga, ela soterra. Ela não quer lembrar daquilo que ela não se sentiu bem. Então ela, sabe, a coberta. Então, você entendeu a diferença, então, entre essa dimensão e o conhecimento multidimensional? É diferente, o parapsiquismo. Se ela não tem a rememoração disso, não adiantou nada aquele conhecimento que Pois é, mas é que a pessoa sabe que ela tem. Tem certos pontos que não tem saída. E outra coisa, os fatos começam a comprovar tudo que a pessoa lembra. Meu caso, eu comecei na infância. A hora que eu vi os fatos todos, estavam tudo ali. Não tinha jeito. Ninguém vai ver discutir mais comigo. No início ninguém falava porque era pequeno demais. Então eles tinha que respeitar a criança, porque não sabe nada. Isso aí é bobagem, isso aí é fantasia, coisa de doido.
a criança que está desenvolvendo e tal. Agora, depois não, eu insistia para mostrar e os fatos corroboravam. Passavam meses, passavam alguns anos, tudo ia pronto. Chegou um ponto que se eles não discutiam comigo, eu que não ia discutir com as coisas que eu lembrava, eu já tinha verificado, entende? Feito a averiguação, eu constatei, eu admitia. Entende? Hoje, as coisas que acontecem comigo, quando eu falo, é porque eu tenho plena convicção daquilo, eu admito. Eu já tive vivência daquilo. Houve precedentes. Eu tenho exemplos de vivência. Entende? Senão eu não falaria. Na dúvida, eu me abstenho até hoje. Obrigada. Mas você queria falar? Na fatologia, de baixo para cima, 8ª linha. Ao final, a excelência da acuidade mental. Sim. Você destacaria qual um atributo mais específico para atingir essa excelência? O que é que você destacaria? A acuidade, a falta de erro. A ausência de erro. Tá, mas aí vem... Não, eu vou acabar de... Mas eu quero primeiro que você caia na ideia que eu estou falando. A ausência de erro. Agora, que erro? O erro de você lembrar corretamente. Vai chegar um ponto que você vai ter confiança na sua mnemônica. Então não tem jeito. Agora veja, eu já falei isso aqui, eu já expliquei isso para vocês, certas coisas. Por exemplo, eu às vezes quero temar com a minha memória e vejo que o cara escreveu, não, isso está errado. Não, mas esse cara não pode ter errado. Olha aqui, o outro falou, tal. Eu vou olhar, a minha memória está certa, o cara estava errado, o outro estava errado, o outro estava errado. Então, com o passar do tempo, eu, garoto, 25 anos, aconteceu um fato desse comigo, e eu temei, e falei, eu estava certo. Mas agora, naquela ocasião era muito mais difícil de comprovar. Hoje não, com a internet, esse processo todo, a gente fala na mesma hora, tem um monte de conceitos que vem falar. Agora, com o passar do tempo, isso me deu uma confiança absoluta. Entende? Então, hoje, por exemplo, eu confio primeiro na minha memória. Depois eu vou ouvir o livro, o dicionário, a enciclopédia, com calma. Entende? Outra coisa também que confunde muitas pessoas, que eu aprendi com o tempo, depois de muitos anos, é o modo de escrever as palavras. As palavras, se você mudar uma linha, por exemplo, uma pessoa já veio aqui me perguntar sobre amígdala e amígdala, é a mesma coisa. Mas agora, a gente tem que saber essas variáveis, como é que são. Isso, às vezes, cria problema, porque a pessoa confunde uma palavra com outra. Isso também eu aprendi com o passar do tempo. Então, tem palavra que às vezes você tem que saber todos os cognatos dela para você sair bem, porque senão dá para trás. Por isso que a cognatologia, às vezes, é importantíssima. E não é só na parte histórica, ou na parte filosófica, ou de cognição da expressão, não. Problema não é só isso. Há um processo mnemônico também nessas coisas. Entendi. Agora, quando envolve a questão de retrocognição, esse cuidado, esse grau de confiança, você teria alguma particularidade aí? Aí é o problema da vivência da pessoa, que tem que ver de que modo que são as vivências dela, porque cada um tem de um jeito. Tem gente que tem cognição só sobre processos ruralistas. Esse que eu falei, seria bom você ver as Macleod Sisters, são as irmãs da família Macleod. Você está entendendo? Que é tudo da fazenda. Sabe o que é que eu estou dizendo? Família Macleod. Aquela série é simplesmente vomitiva. Eu estou só falando porque para esses caras ruralistas, está sempre tirando algum bicho da barriga da mãe e tal, aquele negócio todo, né? Então o povo gosta disso, né? Aqueles capítulos já, tudo quanto é bicho já pariu. Então, essas coisas, às vezes, a gente tem que ver. Então, essas pessoas, por exemplo, elas estão acostumadas só com o processo ruralista. Então, o processo silvestre é um problema da farm, quer dizer, do processo da fazenda, entende? Então, a natureza, é o rio, são os animais domésticos, é o cavalo, é o boi, é a cerca, é o curral, é o estrume, é muito importante o estrume de vaca,
Tem que falar essas coisas todas. Agora, por exemplo, tem um outro, que só lembra coisa de mar. Você sabe que eu andei estudando isso aí uma temporada, né, para saber o jeito da pessoa. Tem cara que só tem retrocognição de coisa de mar. É lógico, né? O cara vivia na vida, né, cara? Bom, na interdisciplinologia tem 11 itens. Eu gostaria de sugerir mentalsomatologia. Não, olha, esse negócio de número aí, a gente põe no mínimo 10. Você pode pôr até mais. Agora, o caso é o seguinte, mentalsomatologia tem um monte delas. Agora, você sabe, você se atende o nosso chefe, porque afinal de contas ele está representando todos os jovens da Sinvex. Pessoal, ele merece. B aqui, pessoal. B. Ó, vocês estão na linha de tiro. Estou na B aqui. É? B. É. Então é primeiro lá. Então volta um pouco por B aqui. Na minha terra o A vem antes da B, mas aqui não é. Não é. Vai, fala. Pessoal, eu queria entender um pouco mais sobre essa condição da pessoa que soterra o conhecimento prévio que ela tem. Porque às vezes pode ter uma condição da pessoa, ela ter aquele conhecimento e aqui ela se manifesta sem ter... Mas como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Como é que é a pergunta? Não, aquela condição que a pessoa, nessa vida humana, ela soterra algum tipo de conhecimento prévio que ela tem. Então ela se manifesta aqui como se ela não estivesse conhecendo alguma coisa, ou tem dificuldade com algum tipo de atividade que ela poderia não ter. O problema é que as pessoas, às vezes, têm um apriorismo, né? Isso que você quer dizer? Não, o senhor até comentou agora, falando assim, que sim, acontece não, a pessoa mas tem soterrar gente alguma que só coisa. Tem isso porque aquela vida recente trouxe alguns traumas que fixaram a lembrança dela. É o cara na fazenda, o outro no mar. Tem um monte de condições assim. Agora, o melhor da história, quando o negócio é muito recente e a pessoa lembra de alguma coisa que é muito recente, fica na cara, né? Eu conheci um que, pela idade dele, a condição toda dele, o problema de carro que ele tinha na cabeça em matéria mecânica era troço muito recente. Então, ele deve ter dessomado e ressomou um intervalo mínimo de tempo. Estudo, às vezes, é importante para saber. Mas assim, professor, vamos supor assim, pode existir algum caso assim que a pessoa, numa vida passada, ela foi muito intelectualizada, ou tinha muito parapsiquismo, mas chega nessa vida humana, ela tem dificuldade de recuperar. Ou a condição mental ela somática. Tem, mas agora, quem foi rei é sempre majestade. Tem sempre uma predisposição maior. Vai ter a predisposição. De modo geral, o povo é muito preocupado com isso. Por isso que eu falo para vocês estão estudando muito parapsiquismo dessa vez, na próxima vida, vocês não vão poder ficar sem isso. Isso é que é o chato. Não é que a pessoa vai deixar de ter o parapsiquismo. É mais sério. Vocês não vão conseguir ficar sem. Isso vocês podem guardar. Isso é uma regra. De modo que não se precisa, não é necessário se preocupar com isso. A coisa vem. É muito difícil. E aqui, por exemplo, Sr. Valdo, aquilo que o senhor falou dos talentos que não estão em uso. Isso seria algum tipo de soterramento? Talento o quê? Dos talentos que a pessoa tem de vidas passadas, mas que não apareceram nesse momento. Sim, mas aquele negócio que eu falo, por exemplo, o cara tem um talento enorme em matéria de serviços manuais, trabalhos manuais, obras manuais. Mas ele, com aquela mão que ele tem, ele vai fazer o quê? O instrumento dele. Então não há instrumento. Tudo depende do corpo, antes de mais nada. O outro cara tinha uma memória fantástica, com conhecimento enorme. Ele vem agora epilético, gramal. Aquilo perturba a memória dele. Ele não tem praticamente, você está com hipomnese o tempo todo. Não há uma fixação do processo, ele fica doido. Dá alteração nele. Você está entendendo? Ele está vegetal, dentro do processo mnemônico. Isso eu atingi muita gente assim. Muitos recuperam. Pode falar. Professor Valdo, aqui na fatologia, na 7ª linha, tem a ativação do conhecimento prévio. É a ativação do conhecimento prévio. Por exemplo, é o que acontece com todo mundo que fez curso intermissivo, que vem aqui e conhece a conscienciologia. Nós somos agentes retrocognitores do curso intermissivo. Há uma ativação do conhecimento prévio de vocês. E isso é mais lá na Sinvex, que eles devem ser especialistas nisso. Se não são, é porque ainda estão se preparando.
Está claro? Professor, na antonimologia, eu vejo que você está separando os conhecimentos atuais e futuros do conhecimento prévio. Agora, ideia adquirida não está mais relacionado com um conhecimento prévio? Eu não entendi isso aí que você perguntou. O que é? Que dentro da antonimologia, sim, eu vejo que você tem separado o que é conhecimento atual e futuro do conhecimento prévio. Certo. Agora, ideia adquirida não tem mais uma relação com conhecimento prévio? Adquirida? Não, adquirida é do momento. Então ela é do momento, é adquirida. Não, agora, pode ser adquirida muito antiga. Isso. Mas geralmente quando você está falando adquirida, é aquilo que a pessoa arranjou na escola, qualquer coisa. O prévio é bem claro. É um lastro anterior. É retrocognição. Eu chamo também de paleocognição. Entende? Valdo. Aqui eu estou com um pedido. Um estudo psicológico no começo do século passado, citado pelo educador Mário Sérgio Cortella, no programa Café Filosófico na TV Cultura, tinha determinado que a atenção de uma criança duraria 50 minutos, duração de uma aula. Hoje foi reduzido a 6 minutos. Fato muito explorado pela mídia da TV. Se uma criança fica uma média de 3 horas por dia na frente de uma televisão, em menos de 5 anos ela vai acumular um monte de baboseira em seu cérebro. Como separar isso do conhecimento prévio? Olha, o problema todo é o seguinte: televisão, a criança deve ver menos do que ela costuma ver. Isso é errado. Outra coisa também, eu não admito nada desse negócio de 5 minutos, nada disso não. Isso tudo é besteira, 50 minutos. Tudo depende da capacidade mnemônica da consciência. Isso aí pode ser até uma média do povo, estou de acordo. Mas agora, do ponto de vista da pessoa em si, não. Porque tem criança que pesca assim, uma vez só que ela vê, e é um monte de fatos, ela guarda tudo. Eu já tive muito contato com criança e sei como é que é isso, o negócio não é fácil. Essas pessoas deviam de ver, inclusive os negócios do Pedro Bloch, os livrinhos dele que falam sobre criança diz cada uma, etc. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Tem criança que raciocina com profundidade. É esquisito. E outras coisas, tem outras piores. Elas raciocinam com profundidade porque tem consciência atrás. E essa profundidade pode ser patológica e pode ser rígida, pode ser sadia. Isso tudo eu já vi também, é um negócio para se pensar. Agora, o que eu vejo é isso. Vamos estudar e não se preocupar não, que o conhecimento prévio, se a pessoa precisa, aquilo vem, supita, vem à tona, aquilo repuxa, vem, fica claro. Professor, sugestão aqui na estrangeirismologia, botar déjà vu, é comentado no restante, mas não tem aqui no estrangeirismo, né, o déjà vu. Eu já falei, né, em algum outro lugar. Fala déjà vu. Quando eu falo em certo lugar, eu evito lá no estrangeirismo. Insight poderia entrar, o insight também não tem a ver? Não, insight não é bem isso. Insight você já vai para o acostamento. Já desvia da intenção. Já desviou da diretriz. Outra questão aqui na efeitologia também, existe o efeito Gestalt, né? Aquele Gestalt. Aí também é uma acumulação de até um certo ponto, se quiser, mas aí a Minerva dá a opinião dela. Uma outra questão. Gestalt. Na página 4, na taxologia, em delito. Sim. Nessa questão de delito que o senhor comenta ali, seria aquele processo do. Está cheirando mal, você sabe que não. A evitação da autocumplicidade no ato delituoso pela identificação instantânea da premeditação sutil dos propositores. Você vê que está cheirando mal, que não é bem aqui. Não vê que está cheirando, não. Você entende tudo e dá um pé na bunda desse povo. Esse é que eu tenho. Mas às vezes não tem muita ideia exatamente. Aí é que é a hora da abstinência. Você dá um adeus, tchau. Ih, gente, eu estou com a dor de barriga danada, tenho que ir embora para casa, que eu não tomei meu remédio. Pronto. É uma saída. O negócio é deixar para lá. Agora, delito é uma coisa séria.
Professor, eu queria que o senhor me ajudasse a entender que fenômeno que eu vivenciei uma vez, que até hoje eu não entendi. Você estava estudando e daqui a pouco, por uma questão de segundos, é como se eu tivesse virado um gênio, sabendo matemática, fez que são as piores matérias, pior nota que eu tenho, matemática e física, desculpa, mas é isso. E aí passou tudo, foi um relâmpago. O que é isso? Isso aí é um insight de uma contato que alguma consciência fez com você na hora. Ah, então é de fora, então. É, lógico. Agora veja, é um exopensene que mexeu com você. Mas escuta, o exopensene às vezes fez aquilo vir à tona em você. Exo quer dizer de fora, é um pensene exterior, estrangeiro, você está entendendo? Foreigner. Ele é do exterior, externo. Ele vem então. Isso aí é que é uma ação que nós chamamos centrípeta. Às vezes uma telepatia pode fazer uma coisa dessa, centrípeta. O agente externo mexeu em você, que foi o que absorveu, o receptor. Agora aquilo pode ter mexido com você. Existe uma lei que não é bem lei, mas vamos falar, um corolário, um princípio sobre isso, do ponto de vista do parafenômeno. Que geralmente a pessoa só tem insight se ela tiver um certo percentual de conceptáculo. Deixa eu ver se eu esclareço isso mais para você. Olha só. Se você tem conhecimento prévio disso aí, mas nessa vida, a sua vida, a favela, aquelas coisas todas, bloquearam você, todos aqueles fatos. Mas aquilo está a brasa debaixo das cinzas das suas lembranças. Então, num caso desse, uma consciência pode chegar e acessar você naquele nó-gordo da lembrança. Deve ter sido o que aconteceu. Em décimos de segundos, ou alguns segundos, você pode ter aquilo como brilhante. Tudo encandece, fica claro, iluminado. Temporariamente você teve, entende? Uma acuidade aguda máxima sobre o assunto. Agora veja, por isso que a gente fala, para uma pessoa ter cosmoconsciência, ela já deve ter tido algumas experiências dessa antes, que é o conceptáculo. Uma pessoa, por exemplo, que ela é totalmente dump, totalmente fechada, cega, surda e muda em matéria de mnemônica, de retenção, ela não vai ter, nesse corpo que ela tem, ela não vai ter cosmoconsciência. É impraticável. Então, para ter uma coisa maior, é necessário ter uma predisposição menor anterior. Isso é o conhecimento prévio. Porque essa cosmoconsciência que o senhor falou, eu senti claramente... Agora, isso mostra que você tem mais do que isso. Você precisa de recuperar seus cons. Agora, possivelmente foi sua vida na favela. Estou te falando que nós conhecemos, você é aberta, a gente pode falar. Essa vivência bloqueou, então, essas experiências todas. Favela, em certas coisas, principalmente no Rio de Janeiro, é igual campo de concentração na guerra. Mesma coisa, a pessoa fica bloqueada. Mas nessa altura do campeonato, tem como desbloquear isso, assim, de forma... Você está desbloqueando. Isso aí já é início de desbloqueio. Se a pessoa se der 3, 4, 5 insights desses de você, você vai começar a lembrar. Começa a dar primeiro flash, depois vem episódio, depois vem uma história inteira do capítulo. Estava não crescendo. Isso, de qualquer maneira, é um insight. Agora, é um insight possivelmente mnemônico. Agora, pode ser um processo parapsíquico mesmo, feito por um amparador. É só a turma da consciência terapia que deve estar te ajudando nisso. Só em cima Você sabe disso... que o consciência-terapeuta é muito importante, ele tem uma boa memória, né? Ele vai ajudar todo mundo mais do que a maioria, mais do que o professor. Você sabia? Pensa nisso. Tá. Em cima do lance, eu só queria fazer uma pergunta. Isso não seria a chispa discernidora? Até um certo ponto. Mas não é bem, né? Valdo. Mas pode ser. Ainda em cima dessa experiência da Glênia, em efeitologia você fala dos efeitos da retenção do conhecimento. Sim.
Então seria ela observar. Esse é um dos efeitos. É um dos efeitos. Quem tem conhecimento está marcado, está vincado, tem o fogo. Está marcado com aquele conhecimento. Sim. A pessoa nunca vai esquecer aquilo. Uhum. Ela pode esquecer tudo que alguma coisa, algum vislumbre, algum lampejo, alguma coisa vai ter. Sim. Então ela também... Um boi que está marcado. Tem uma marca, acabou. A retenção é isso. E outra coisa, a nossa holomemória é para sempre. Não, aqui é efeitologia. É o efeito da retenção do conhecimento. As consequências disso mais tarde. O que deu? Ok. As derivações daí. Professor, só complementando. Então, essa questão da tertúlia, por ser um curso de longo curso, ele vai gravando cada vez mais, então cada vez mais. Vai, mas agora, para isso eu bato na tecla, né? Repito muito, tal, que é o jeito. E outra coisa, às vezes eu bato na tecla contando o mesmo caso, mas às vezes não é. Eu chego perto. Eu faço aproximações simples. Vai retendo na memória. Você tem que ir acumulando, vai acumulando o processo. Tudo é um processo de acumulação. Entra no ponto de saturação que você vai ter alguma mudança ou vai gravar. Agora, se eu tivesse um jeito de dar para vocês um remédio para melhorar a memória de todo mundo, ia ser meio caminho andado para mim. Eu teria menos esforço em tudo que eu faço. Quanto mais retenção, mais efetivo Por isso que trabalho. De remédio aqui que eu cito comercialmente, um dos únicos que tem é sobre memória. Uhum. Não tem jeito de você fugir disso. Não adianta nada estar falando com a mesma pessoa, você não guarda nada. Eu já vi isso em casa, com gente que eu conheci e tal, parente, amigos, colegas. É perda de tempo. Você fica escrevendo na água, não acontece nada, não dá nada. Uma maneira de gravar é o reforço, né? Você estudando também aquilo, aplicando. Não, o reforço ajuda, mas agora o problema todo é a pessoa melhorar a mnemotécnica dela, a mnemotecnia. Isso é que é importante. Só queria complementar lá aquela questão que o senhor falou do delito. O senhor está falando que o delito é uma coisa séria, né? Então, existem momentos em que a proposição até que está sendo feita, ela parece até positiva, mas... Não é isso. Ela é aliciante. Ela é petrodólar. É o assediador, é que enrica você em 5 minutos. Raciocina nisso. Ora, desconfie de todo negócio fácil que aparecer, de quem for. Pode ser o maior santo da paróquia, prêmio Nobel da Paz, não interessa. Desconfie. Isso é a regra. Professor, B aqui, na fatologia, segunda linha, o reconhecimento espontâneo da conjuntura evolutiva. O senhor poderia ampliar aí o que o senhor pensou na hora que colocou essa questão? O problema todo é o seguinte, a pessoa, por exemplo, ela, com o passar do tempo, ela começa a ter uma visão de conjunto, que é a cosvisão, com a panorâmica maior. Então, as coisas que ocorrem, ela já sabe definir demais o que interessa. Qual a diretriz, qual a coisa mais séria, o que importa mais ali dentro. Então, com isso, há um reconhecimento natural, aquilo vem para a pessoa sobre o problema da conjuntura. A gente, por exemplo, que atende muita gente, isso é muito importante. Que às vezes eu conheço a conjuntura pelo primeiro paciente que vem, a pouco depois dele vem mais 5. E a necessidade é a mesma de todos. Mas o remédio não é o mesmo para todos. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma necessidade, cada um está afetado por uma determinada carência. Mas agora o fator desencadeante, vamos dizer aí, a etiologia, a causa básica do processo, lá no fundinho é o mesmo. Lá no fundo você vai encontrar o mesmo tatuí. Lá no fundo da areia. Por isso que na sequência aqui está o diagnóstico situacional imediato e a previsão do encaminhamento da situação. Pois é, o diagnóstico situacional imediato e a previsão do encaminhamento da situação. Agora, depois eu falo, o alicerce da aprendizagem. Se a pessoa ela é atenta, ela vai entender o que a gente está fazendo. Nós estamos dando uma lição para ela em silêncio. Tá certo? Fala. Professor, esse verbete está com autocogniciologia. Eu queria esclarecer uma dúvida sobre, quando a gente fala em parapsiquismo, existe a parapercepção, que seria perceber além das mentais,
e fenômenos, vamos dizer assim, mentais somáticos ou intraconscienciais. O que seria um conceito de paracogniciologia, paracognição? Nesse caso, ele não entra... Paracognição é quando o negócio é mais avançado e que mexe ou envolve a pessoa em tudo do ponto de vista da multidimensionalidade. Aqui não, Roberto, o que interessa mais aqui é o processo da memória biológica mesmo. Essa que não está funcionando para a maioria. Por isso que é autocognição. Uhum. Eu queria saber... E é neutro, né? Esse aqui é neutro, é neutro. Mas no caso, quando eu falo parapsiquismo, esse componente da paracognição, ele também existe? Existe. Mas agora o problema é quando acontece isso, que a maioria é isso que nós estamos falando nesse verbete aqui. Esse aqui é mais da memória física, chão. É aquilo que tem do homem, o animal humano, que está muito ruim de memória. E outra coisa, devido a essa ruindade da memória do homem isolado, é que não há memória pública, não há memória geral. O povo não tem memória. Olha as bobagens de política, todo mundo esquece o que acontece. Então, isso é porque, isoladamente, as pessoas não têm memória. Então, coletivamente mesmo, do ponto de vista da memória pública, essa então é no buraco há muito tempo. Agora, esse então é a parte do animal humano, é a cogniciologia. Agora, quando a gente vai falar num problema maior, por exemplo, você vai falar de um fenômeno da cosmoconsciência, uma coisa maior, a coisa... A central extrafísica da verdade. Doravante, muitos de vocês vão ser, vamos dizer, vão ficar mais fazendo abordagens dessa paracognição. Devido o quê? Pangrafia, a cosmoconsciência, as centrais extrafísicas, o problema da, vamos dizer, insistência permanente da interassistencialidade. Isso vai exigir muita memória. Eu perguntei isso porque quando o senhor falou da conhecimento prévio máximo, ele já entra nisso, né? O máximo já não é só a memória física, porque envolve a multidimensionalidade. Já entra tudo. Por isso que eu coloquei máximo aí. Tá certo. Sim. Eu vou até pedir desculpa pela pergunta, porque já está muito explicado, mas está me vindo muito para perguntar. Eu queria que você explanasse mais sobre neosinapsologia. Sim. Já está bem explicado aqui, mas eu acho, não sei, de repente se você tem alguma coisa a mais. As retroneosinapses são aquelas do passado que a gente tem que recuperar, porque senão a gente não lembra de nada. A economia mental cortical possível graças aos mecanismos de reconhecimento de padrões. A reserva mental, a energia mental, o oxigênio no cérebro, a densidade da conectividade neuronal, a velocidade de transmissão dos sinais elétricos pelo axônio. Isso aqui é da neurociência. A concentração de neurotransmissores cruciais nas sinapses. O grande número de atratores guardados no cérebro da consciência. Os atratores corticais reconhecedores de padrões. A intuição como condensação de vasta experiência analítica anterior. A análise comprimida e cristalizada. Essas expressões você fica pensando que só eu que uso, não. A neurociência usa isso. Pega lá os livros de neurociência, eu li aquela revista que é uma das melhores que tem por aí agora, Mente e Cérebro, que está falando essas coisas todas. A pré-análise, a pós-análise, a amígdala cerebral, as condensações instintivas, o neocórtex, o lobo temporal ou lobo temporal, os lobos parietais, o lobo occipital, o lobo frontal. Então, tudo que tem aí dos processos que hoje eles usam isso através dos aparelhos para fazer as prospecções. Isso tudo, a neosinapse vai começar a mexer aí. Eu penso que esses aparelhos vão melhorar também a pessoa, ampliar a neosinapse. Isso. Entende? Isso é que eu acho. Eu estou lendo aquele livro daqui. Agora, o problema é começar com isso jovem. Eu não deixar para mais tarde, porque senão já degringolou tudo. Já deu alteração dos processos cerebrais. Quando você fala para dar responsabilidade à criança, você está objetivando isso também? Que ela já começa a ativar os processos? Não, o problema é o seguinte, escuta. Há fatos parapsíquicos que não interessa a idade da pessoa. É o processo consciencial. O processo de responsabilidade vem naturalmente.
Porque a pessoa está sofrendo com aquilo. Olha bem a minha atitude. Perante minha família, que eu fui contra todo mundo, presta atenção. Lá em casa tinha uma orquestra. Cada um tocava um instrumento de corda ou alguma coisa nesse sentido. Meu avô tocava qualquer instrumento. Ele dirigia a orquestra. Todo mundo que nascia tinha que começar desde pequenininho a um instrumento na mão. Eles vêm me falar sobre o instrumento, a minha mãe com meu avô, eu dou conta. Não, eu quero trabalhar aqui. Não quero nada disso. Problema de música, som, eu até gosto. Agora, o meu avô veio insistir comigo porque ele fez o senso de musicalidade comigo. Para saber se eu seguia. Eu falei assim, esse menino tem um dos melhores sensos de musicalidade que tem. Quer dizer, eu entoava bem. Você está entendendo como é que é? Então, por exemplo, ele dava um compasso. Eu falava o resto da música. Sendo como é que era? Na minha idade, como é que eu fazia isso? Esse menino tem um nível de senso de musicalidade superior à média. Ele, então, tem que tocar um instrumento. Tem que tocar. Aí, tem. Você sabe aquele negócio da determinação. Ele falou, ele era o pai da minha mãe, falou com a minha mãe. A minha mãe então vai e fala com o meu pai. O meu pai tocava também flauta doce. Aí eu falei assim, eu vou observar o menino, vamos com calma. Depois eu falo para vocês. Agora, lá pelas tantas, ele então, só nós dois, na hora que ele está escutando as coisas da guerra, milhões de coisas, aquele negócio todo, política internacional, ele então toca no assunto comigo. Meu filho, por que você não quer tocar nenhum instrumento? Aí eu viro para ele e falo assim, meu pai, isso é uma coisa até fácil, eu acho até bom, mas eu não acho que seja uma coisa muito séria, né? Ele soltou uma gargalhada. Você está certo, não é uma coisa muito séria mesmo, não. Mas agora veja, mas por quê? Se não é uma coisa tão séria, não é mais fácil de mexer? Não, eu não vou perder tempo com isso demais. A gente vai perder tempo com isso. Agora depois, ele começa a insistir, insiste. Aí eu começo a falar para ele, meu pai, tem certas coisas que é só eu que passo, ninguém aqui passa. Todo mundo toca as suas músicas e está pouco ligando. Na hora que começa a tocar a Valsa da Morte, aparece um monte de gente aí. São os espíritos, meu pai. Os espíritos estão tudo aparecendo aqui. Isso aqui era cemitério, esse povo tudo sai da cova, todo mundo vem aqui para ver a valsa, ver não sei o quê, a saudade do matão, a valsa da morte, valsa não sei o quê. Ninguém liga para isso, todo mundo vem atrás de mim. Alguns deles veem que eu estou vendo que eles estão aí, eles vêm, pede para sua mãe para tocar isso. Agora meu pai, aí ele vira para mim assim, então é por isso que toda vez que a orquestra começa a tocar, você vai para o seu quarto e some, né? É lógico. Se ninguém está vendo isso, agora eu vou começar a tocar, mexer com esse troço aqui. Para quê? Aí meu pai ficou quieto e deu conta. O menino quer estudar a cabeça dele. Então, ó, Aristina chamou minha mãe. Aristina, coloca livro nesse menino. Meu pai era bravo. Coloca livro nesse menino, ele tem que ler sem parar. Foi aí que eu comecei a ler sem mais nem menos, os negócios todos. Então eu trazia tudo, eu lia as bibliotecas que haviam lá. Está entendendo? Em pouco tempo. Mas agora, com esse, eu lucrei. E foi também depois disso que eles arranjaram o preceptor para mim. Porque chegou no ponto que eles já não estavam saturados de tanta pergunta minha. O meu próprio pai já estava diminuindo o diálogo comigo. Porque qualquer coisa eu vinha com um monte de perguntas em cima dele. Então ele recuou. De modo que o processo é esse. Onde está a moral dessa história? Ou onde está, por exemplo, o problema da retenção disso aí? O negócio é muito mais sério, porque a pessoa está sofrendo com aquilo. A criança viu o que é. Eu tinha um problema que ninguém tinha. Aquele problema nunca foi suscitado ou aventado por ninguém que vivia ali. Só eu. Agora, eu conheci o negócio muito cedo. E outra coisa, a monja me ajudou, né? Ela me ajudou com o negócio do assediador lá do meu pai, que depois eu expliquei isso tudo para ele. E outra coisa, foi através dessas conversas com ele que eles começaram a fazer sessões de desobsessão e depois foi feito o centro espírita. Agora lembra, o centro espírita eu tinha 5 para 6 anos.
Tudo isso aconteceu menos dos meus 5 anos. Foi quando a gente foi para aquela casa na Avenida Olegário Maciel, em 1935. Eu tinha 3 anos. Agora lá é que tinha sido cemitério, entende? Quer dizer, eu fui para a casa dos duendes, dos fantasmas. Aquela casa nossa foi feito tudo nisso. E outra coisa, ali aconteceu tudo quando foi tragédia, logo em seguida. Na casa de vocês? Foi. Meu pai morreu lá, meu irmão morreu lá. Teve uma moça que uma vez tentou suicidar lá porque o namorado dispensou. E ela chegou no espelho e fez assim, a língua caiu na mão dela. Ela tinha tomado soda. A soda cortou tudo. Eu vi isso tudo. Teve vários casos assim, tudo naquela casa. Está entendendo? Tudo ali. É a vida. Agora, o que se passa? A gente ajudou muita gente. O meu próprio pai ajudou gente demais ali. Minha mãe ajudou muita gente a partir dali. Hoje lá é uma casa comercial, eles vendiam imóveis lá, etc. Reformaram a casa, está diferente, não é casa mais de residência. Já fez muita limpeza, né? É. Aproveitando aquela pergunta do Roberto, a questão da parasinapse, ela está ali, né? Só que você intrafisicamente demora para recuperar essas informações parasinápticas. Esse mecanismo da parasinapse para o processo da sinapse, o senhor tem mais informações como funciona exatamente? É claro que o problema é vivência. A pessoa tem que vivenciar os dados que levam para a sinapse e para a sinapse. Se leva, a coisa muda. É a vivência. Experimentação. Tem que fazer a experimentação. Se a pessoa não vive, não tem chance de desenvolver nada, né? O processo de vivência é básico para desenvolver qualquer coisa, e principalmente a parte teática. Como é que você vai estudar uma coisa se você não vivenciar aquilo? Ficar só na teoria não resolve nada. Agora aqui uma pergunta. Na seção Neosinapsologia, segunda linha, sugiro não utilizar a expressão reserva mental, pois possui outra conotação na área de direito, tratando-se de manobra dissimulatória de má-fé, cuja origem é atribuída aos espiões jesuítas que atuavam nos países protestantes. Sugiro reserva cognitiva ou reserva neuronial. Não, eu sou de acordo que permaneça o nome sim. Tudo isso faz parte do processo. Pois isso faz parte, se a pessoa está lembrando uma coisa negativa, isso mesmo também faz parte, é a memória. Eu sei, a sua intenção é boa. Agora, o que eu acho é o seguinte, reserva mental a gente já está falando lá em outros lugares. E esse processo de cognitiva também eu já falei. Neuronial, eu estou usando até a palavra neuronal, que eles estão usando mais hoje do que neuronial. A gente está sabendo, mas eu sou contra isso aí, não deve mudar não. Direito é uma coisa, neurociência é outra. Se nós formos olhar isso aí, nós estamos perdidos. Agora, nesse caso aqui, não. A memória aí, ela acolhe tudo. Tudo que apareceu, o que vier, ela traça. Faz parte do serviço. Não tem nada. Se uma pessoa interpretar errado, ela vai interpretar certo lá no fim. Acaba chegando no Z. É o contexto. No caso do corpo físico, ele que é o impedidor assim, da memória vir à tona. No caso da consciência, quem é que impede da aula memória vir à tona no caso da consciência? É o psicossoma? Não, porque ela continua sendo aquilo que estava no corpo. Escuta, eu já não te contei que tem consciência que não quer volitar, que vê o cara volitar e segura, ele dá o contra. Então é condicionamento. Então... É tudo condicionado, a pessoa não sai daquilo, é o teimoso. Por isso que eu falo, qual que é a maior prova de burrice, de falta de inteligência que tem? É a teimosia. Agora veja, é a teimosia que faz o processo do paracomatoso. Entendeu? Aquele cara aqui. Você está entendendo? Ele não muda. Está fixado, coagulou a cabeça. Essas coisas tem. Agora, ó, a consciência não interessa qual corpo que ela está se manifestando. Se ela coagulou, se ela engessou o processo, não funciona em qualquer corpo que ela se manifestar, não vai funcionar direito. É um vício de memória, né? Ela ali paralisou tudo, virou uma pedra. Ela não muda. Agora, ó, a baratosfera é isso assim, ó. Isso é que é o caminho. Foi por isso que eles começaram a fazer com a reurbanização, para tirar as contras. Eu tinha
feito uma hipótese assim que era a paragenética, porque a paragenética é o acúmulo, porque eu sei que a holomemória mas a o paragenética departamento está da paragenética. nisso. Mas, por exemplo, às vezes a genética é uma benção. Ela dá um chega para lá na genética. Então, às vezes, devido aos instintos, uma coisa, a pessoa vai ficar mais estimulada. Ela tem incentivo para fazer alguma coisa. A vida humana, nesse caso, é muito positiva. Sr. Valdo, aqui por favor. No caso da dislexia que afeta a cognição, a retenção, tem algum traço em comum a todas essas consciências que vêm com essa condição? Não. Não? Isso aí varia infinito. E outra coisa, as manifestações também são complexíssimas. Uma dislexia, por exemplo, ela pode aparecer numa pessoa que é super excitada. Um hiperativo, por exemplo. E não tem nada que ver uma coisa com outra, mas tem. Que tem uma correlação, há uma comorbidade. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Tem outros que são bem normopsíquicos. No entanto, ele tem dislexia. Agora, dislexia é um negócio que hoje a neurociência está começando a deslindar essas coisas todas. Isso aí é muita coisa que tem. Dislalia, disgrafia, esse negócio todo. Tudo precisa de ver como é que é. E quase sempre é preciso de ver o que está afetando a cabeça. Lembre-se que eu falo daquele meu negócio que eu fiquei assustadíssimo quando eu deixei de comer carne. Porque um dia eu quis lembrar como é que escrevia 8 e esqueci. Então eu sabia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas como é que escreve 8? Então veja, esse é que é falta de memória terrível. Aí eu vi, não, eu estou com a doença, tem alguma coisa. Aí eu fui ver. Já faziam 2 anos e meio que eu estava comendo sem carne. Aí eu voltei a comer carne. 5 anos depois eu recuperei minha memória toda. 5 anos. Foi 2 anos e meio eu passei sem comer. 5 anos eu passei comendo depois para acertar a coisa. Por causa do problema, porque desde pequeno eu estava acostumado a comer até carne de porco, porque na minha terra era o que tinha mais. A hora que eu mudei o metabolismo, isso com 20 e poucos anos, ainda não estava com o cérebro constituído, nada. Está entendendo? Tive uma experiência terrível. Agora, já pensou se esquecer o signo da letra 8? A coisa é horrível. Pensa bem. Aí eu virei e falei assim, gente, eu estou ficando epilético, porque isso deve ser um processo. Aí comecei a pensar tudo. Comecei a colocar no papel tudo para fazer meu diagnóstico. Aí eu falei assim, não, é a minha comida. Fui estudar e era mesmo. Aí eu comecei, eu vi que já estava começando, minha disposição aumentou, tudo. Agora, eu era magro, alto, magro e sardento. Entendeu? Aí eu falei assim, agora eu vou aumentar minhas reservas, aumentar minhas defesas, tem que melhorar. E comecei a fazer anotações, tudo para melhorar a minha memória. Mas eu só reconheci que a minha memória voltou ao que era quando eu tinha meus 19 anos, que o negócio foi mais ou menos por aí. Sabe, foi 2 anos e meio, mais ou menos dos 20, 22 e pouco, tal, por aí. Agora, lá pelos 26, 27, é que eu recuperei bem. Agora, também aprendi, né? O negócio da carne, o problema da dieta. É tanto que quando a pessoa chegava, eu via aqui e falava, não, você está com isso, era batata. O diagnóstico era em cima do lance. Já tinha vivido o processo, sabia como é que era. E olha, depois disso eu vi tanta asneira, tudo quanto é lado, aqui no exterior, sobre o processo de dieta, de deixar de comer carne, e o povo tudo se envolvendo. A pior dieta é aquela do Japão, do cara que quando eu estava lá, ele morreu. Que era terrível, o cara só comia arroz. Agora, depois dessa, chegou uma pior, que é essa da luz, né? Aquela lá, eu acho que bateu o recorde. Acho que depois dessa agora, a última que deve ter, deve ser a dieta do oxigênio. O cara deixa de respirar. Alguma coisa, só falta essa. Professor, sim. Aqui, ó. O senhor acha que pode haver uma correlação, por exemplo, com o sistema límbico? O sistema límbico é uma estrutura que trabalha com a questão da emoção, né? É possível que haja um número maior de paraconexão do sistema límbico com o psicossoma? Porque essas informações, por exemplo, emocionais... Não há dúvida que tem, né? Mas agora, há muita coisa também com o processo cerebelo. Isso aí é mal contado. E outra coisa é a pineal, né? Os pinealócitos. A gente não sabe como é que funciona isso.
Eles vão chegar lá, tem muita coisa para descobrir isso aí. Porque, por exemplo... Agora, enquanto isso, a gente já vai usando lá na frente. Não vamos esperar o processo. Isso. As informações, por exemplo, paragênicas, né, de emocionais que uma pessoa vive numa determinada vida, ela fica registrada no paradNA. Essas informações, elas precisam passar para o soma, na maioria das vezes. O aspecto mesológico, ele é agente retrocognitivo. Sim, mas olha, né? Uma coisa é o processo da retenção biológica celular, vamos dizer, no caso aí da histologia celular, entendeu? Outra coisa é a sua memória propriamente dita. Aquela que você, por exemplo, descoincide, seu cérebro foi mandado para escambau. Você descoincide. Seu paracérebro às vezes toma conta. Nós falamos muito de paragenética, mas falamos pouco de paracérebro. Eu mesmo evito estar falando muito. É muito difícil para a gente hoje estar explicando essas coisas. O problema é paracérebro. O paracérebro tem tudo. Agora, o senhor acha que existe uma memória celular somática? Existe, sim. Isso todo mundo reconhece, né? Existe. Entende? Faz parte do serviço. Memória organísmica, que alguns chamavam. Já na década de 50 já se falava nisso. Agora, o senhor acha que a formação dessa memória celular somática, ela é proveniente da paragenética? Não, porque, por exemplo, ela é proveniente da genética, daquele corpo, da família, de alguma coisa que a pessoa tem, das doenças que ela tem, dos acidentes que ela tem, enfim, de todos os traumas. Porque aquilo tem relação com ela. Porque, por exemplo, agora, outra coisa, tem uma relação enorme com os meridianos, aí entra o energossoma. É porque a consciência, ela renova o soma, né? Então, por exemplo, a cada soma que ela vai renovando... Não, tem aquela hipótese dos 128 dias que renova tudo. Mas eu não acho que isso aí não pegou muito bem, não. Até o momento ninguém comprovou isso muito sério. Agora, aquela renovação tem, eu não sei de quando em quando. Qual é o ritmo, qual a frequência, qual a graduação disso. Agora, uma outra pergunta, professor. Até para a turma que trabalha com a psiquiatria, propriamente dito, né? Existem medicamentos de regulação de neurotransmissor, a gente sabe disso. O senhor acha que esse equilíbrio paragênico, ele pode ser proveniente de um equilíbrio de um neurônio? O que eu quero dizer? O neurônio até um certo ponto, mas não é, ele não está com essa corda toda, não, essa bola toda que eles põem, não, isso tudo é bobagem. Lembre-se só disso, só para embolar seu meio de campo. Você fica decidido, entra no paracérebro. Acabou. Não há mais matéria. A cosmoconsciência faz a pessoa ficar desacoroçoada dessa besteirada toda. Quem fizer isso, é tanto que eu não falo muito para o povo, insiste para você entrar na cosmoconsciência. Se entrar depois vai me dar problema. Eu vou ter que estar segurando a pessoa e tal. Eu já fiz isso e teve cara que ficou revoltado. Começa a ficar revoltado com tudo. Com a família, com a escola, com os outros, com a profissão dele, com os colegas. Que ele começa a ver a realidade que é. E aí ele vê assim, mas Valdo, nós estamos num buraco de topeira. Eu falei assim, sim. Mas veja, tenta sair. Professor, vamos, olha, põe o rabo para baixo, abaixa a crista, vamos nos adaptar. O buraco de topeira é esse mesmo, até acabar. Agora, vamos dominar tudo. Quando você começar a dominar, saber tudo que tem aqui, você não volta aqui mais. De modo que o paracérebro... o senhor mesmo já até escreveu sobre isso, estou estudando sobre isso, né? Essa questão de, por exemplo, do equilíbrio do paragen referente ao efluxo de energia, né? Que isso vai dar o distúrbio somático. Agora, eu penso também, né, hipoteticamente, obviamente, né, que será que isso não é uma via de mão dupla? É isso que eu estou questionando o senhor. É assim, será que isso não pode ser também mão dupla conforme a pessoa? Não é todo o caso. Aí vem sempre aquela hipótese. Pode se generalizar isso? A maioria você não vai poder. Ser específico devido às patologias de cada um. Patologias individuais. Olha as comorbidades de cada um. Isso então varia infinito. Mas o senhor acha que é possível? Para mim,
em matéria de patologia, tudo é possível. Os monstros que eu já vi e as curas que eu já vi são impressionantes. Um dos negócios mais sérios que a medicina e a área da saúde me trouxe foi o processo de cura, de remissão. O que eu já vi de remissão é um absurdo. O que eu já vi fisicamente, o que eu já vi com efeitos físicos e o que eu já vi fora do corpo, inclusive com a monja. Então, se há mérito e se eles querem, derroga tudo, passa por cima de tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é esse nível, é paracérebro, é cosmoconsciência, abriu tudo, entende? É o blow-up. Implode tudo isso. Vamos começar tudo a estaca zero. É assim. Agora veja. Não pode ter estupro evolutivo, por um lado. Por outro lado, essas coisas ocorrem. Então é necessário saber qual o nível da meritocracia dessa história. Como é que isso funciona? Eu também não sei. Então, com o passar do tempo, a neurociência talvez vai ser aquela que vai precisar mais da bioética e da cosmoética para poder evoluir, porque senão o negócio vai dar em cima deles mesmos. Sem ética esse negócio não vai funcionar nunca. Agora, para nós acessarmos o paracérebro, precisa ter muita cosmoética. O negócio não é fácil. Devido ao problema de você ter a visão de conjunto das coisas, quando começa a mexer com o mental som, porque paracérebro é o paracorpo do autodiscernimento. Então é a mente autônoma. Isso aí muda tudo. O jogo fica muito mais grave, mais sério. Hein? E que a maioria, você não pode nem tocar naquele assunto que não pega. Fica tudo mateológico. Atualmente nós vivemos nisso aí na área da mateologia. Não adianta discutir muito. Agora, sempre é bom todas essas pesquisas que você está fazendo, que a neurociência faz, tudo isso. Uma outra coisa. Leia também ao mesmo tempo, não fica só na neurociência ou na neurobiologia ou qualquer coisa também não. Leia duas coisas sérias. O processo da astrobiologia e o problema da nanotecnologia. Agora, junto com isso, às vezes é bom estudar a biotecnologia, que é a eugenia atual. A epigenética, ela está partindo desse Essas caminho. três coisas ajudam a você ter uma visão mais ampla da realidade. Professor, Tá certo? B aqui. A pergunta sobre parafisiologia. Um caso real. A pessoa, por exemplo, liga numa TV a cabo ou num canal de uma outra língua que ela não conhece, não estudou nessa vida. E ela começa a entender tudo que está sendo falado ali. Mais tarde, ela tenta fazer a mesma experiência e não consegue entender nada. Então, a hipótese poderia ser algum acoplamento com alguma consciência ou a descoincidência e pelo paracérebro? Também não. Pode ter uma hipótese mais comum aí. É que você estava saturado com o processo daquelas ideias, daquela linha de conhecimento naquele momento. Isso acontece demais. Saturação ideativa. Isso aí o povo ainda não fala muito nisso não, mas isso é a minha experiência de muitos anos com parapsiquismo. Mas só para entender em termos de parapsiquismo. Às vezes eu vejo as pessoas falar e sei tudo que elas estão falando, no outro idioma, sem som. Só o lábio. Esse aqui é o pior de tudo. Eu entendi. Eu às vezes faço experiência, porque eu fico esperando um programa que vai ter daí 40 minutos. Então eu deixo sem som e já fica no canal. E começo, e continuo com as minhas leituras, porque eu tenho sempre leitura, que eu nunca vejo televisão sem leitura. Então eu estou olhando. Você está entendendo? Às vezes me chama atenção. Eu fixo lá, eu entendo a maioria das coisas. Depende do o tema. A dúvida que permanece é como que esse entendimento se processa em termos fisiológicos ou parafisiológicos. É aquilo que eu falo, Igor. A consciência é complexa. Nunca despreze a complexidade da sua consciência. Pense nisso. Paulo, aproveitando o gancho aí, na parafatologia, dá para você comentar... Como é que é? Aqui, ó, no B. Sim. Aproveitando o gancho aí, na parafatologia, na última linha, a supercognição. Fala um pouquinho disso. A supercognição, sim. Que é os problemas da
da cosmoconsciência, na hora que você vê aquilo que transcende o resto tudo. Então, qualquer tema que a gente vai falar, você vê, não, esse aqui tem um tema maior, isso aí tudo é secundário. Então, aquilo fica tudo... Essa supercognição, geralmente, ela fica mais no micro-universo da consciência, porque quase sempre ela não pode estar falando as coisas. Agora, é lógico que aí é o parapsiquismo mais alto que tem, que a gente tem que entender. Na maioria dos casos, você ainda está no domínio das hipóteses. Você está entendendo? Então, não é bom nem afirmar aquilo que tem, mas você fica de olho. Essa supercognição, eu comecei a ter noção disso aos 15 anos. Por isso que eu comecei a fazer anotação de tudo. Não, eu vou anotar, porque quando eu tiver cabelo branco, eu vou saber o que eu escrevi. E isso vai me ajudar. E realmente, minha vida inteira isso tem me ajudado. Lembre-se que eu tenho um negócio lá, que é um livro de 17 anos, 1949, que tem data, dados e etc., e anotações e registros, que eu dou valor até hoje. Eu tinha 17 anos. Professor, o senhor reforça bastante aqui na frase enfática que o patamar dos conhecimentos prévios determina o desenvolvimento mental e etc., né? Nessa questão aqui, a chave evolutiva seria o processo cognitivo, né? De certa forma. O processo autocognitivo é a chave da evolução. A autocura... A cognição é a consciência. Acabou. Um dos sinônimos que você tem é a sua cognição. Autocognição é você. É por isso que... Sinônimo de Adélio Conter. Tá certo? É por isso então que... Ou Adélio Disconter. Ele vai fazer um Disconter. Disconter no Adélio. Então a autocura, aquela questão da autocura através da autocognição, somente através da autocognição é que você realmente consegue se autocurar. Não, é através da autocognição que você faz tudo. Não é só cura. Qualquer coisa. Se você não sabe o que você vai fazer, você não vai fazer nada. Só se faz as coisas com conhecimento. E você tem que conhecer você em primeiro lugar para ter conhecimento das outras coisas, ou das outras pessoas, ou do cosmos, ou qualquer coisa. E nisso, se você não tem conhecimento, a sua capacidade de conhecer, você acaba não conhecendo nada. Não conhece mais. Tá bom. Entende? E o processo do cosmograma ele ajuda muito nessa questão do conhecimento prévio, do conhecimento acumulado. E também, de uma maneira acessível, para o povo entender, mastigado, diminuído, debulhado, para o povo entender. Organizado. Tá certo? A intenção foi essa. Sim. B. Aqui no B. Eu gostaria de entender se existe uma relação direta ou não tão direta entre o conhecimento prévio e as sincronicidades. Sempre tem. Toda sincronicidade tem relação com todo tipo de conhecimento da pessoa, porque senão ela não pode fazer conotação, ela não pode juntar uma coisa com outra. Sempre tem. Obrigado. Tá certo? Eu entendi. Agora, é necessário ver, porque a sincronicidade, às vezes, é uma acumulação daquele conhecimento prévio com algo que está se passando no presente. Então, o fenômeno de simulcognição é um conhecimento, então, simultâneo, junto com aqueles outros que foram feitos a acumulação. Entendeu? Entendi. Eu acho que era isso aí que eu queria compreender melhor. Agora, aqui na patologia, na sexta linha de cima para baixo. O que é o conhecimento verídico? Essa relação aqui com o conhecimento prévio. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Ele vem aqui É a sexta linha de cima para baixo? O conhecimento verídico. Sim, eu já falei nisso aqui. O conhecimento verídico, o conhecimento autocentrado. O verídico é aquele que é o real, ou aquele que já foi verificado, que é um ponto pacífico, que não há muito debate nem discussão. Ele é verídico, ele é fidedigno, ele é real, ele é então equilibrado. O povo já admite, entende? Entendo. Não tem jeito de descartar. Já é um consenso? Já é em parte, principalmente entre os técnicos. Esse é que é o verídico.
E outra coisa, ele é verificável, quase sempre. Entendeu? Em muitas questões em que preciso decidir algo, mentalmente tenho consciência de qual seria a decisão correta e os respectivos desdobramentos da decisão. Mas fico em dúvida e acabo não aceitando esse palpite mental. Seria conhecimento prévio? Qual a razão dessa dúvida existir? O caso todo aqui é o seguinte. Você, a meu ver, o melhor que você faz é fazer uma anotação desse processo e guardar com você. Com o passar do tempo, o conjunto de anotações registradas pode fazer indicações de outras ideias. Agora, para isso é bom guardar. Não adianta brigar ou ficar em dúvida. O problema é guardar. Qual foi aquele conhecimento que você captou e não falou? Ou não se expôs? Anote isso e guarde, porque com o passar do tempo, essa acumulação vai mostrar qual é a linha de conhecimento, o que é que tem uma relação com outra, quais as consequências, os filhotes, os frutos, quais são os saldos dessa vivência. Isso então é muito importante guardar aí dentro. Seria bom registrar. Não adianta brigar com isso. Agora, que tem conhecimento prévio, sempre tem. É óbvio. Tudo aquilo que mexeu com alguma lembrança da pessoa é porque tem um conhecimento prévio. Agora, o problema é ver qual é o percentual de responsabilidade do conhecimento prévio sobre isso hoje, nesse fenômeno, em cima de você. Isso aí tem que ser você que tem que anotar para saber com o tempo. Professor, quais são as condições para se permitir saber do uso adequado do conhecimento prévio na compreensão de uma realidade do momento? É quando você precisa de falar com especificação da linha de conhecimento. Você acabou de encontrar com uma pessoa que é um engenheiro. Então você vai colocar todo o seu conhecimento prévio de engenharia para falar na linguagem daquela pessoa, que às vezes o assunto é muito complexo. Logo em seguida aparece uma pessoa que está como juíza dentro do processo de direito. Então da engenharia você vai passar para o processo da jurisprudência. Você vai pôr tudo que você tem, o seu conhecimento prévio vai ajudar demais. Agora, o que se passa? Numa hora dessa, se abre as comportas do seu pensamento para tudo quanto é egoísta, ponto, das consciências amparadoras, passar para você. Aí eles vêm te dar uma ideia assim, tudo pontual, em cima do lance, daquilo que precisa, de acordo com aquela linha de conhecimento. Então a coisa séria é não esquecer especificamente naquele diálogo, ou naquela dialética, ou naquela confabulação, entende? Aquele colóquio, o coloquialismo. Qual a linha de conhecimento básica? Se você acessa aquilo, você pinça o negócio lá, vai te ajudar muito. E as consciências também, você vai fazer uma evocação. Aquilo ajuda. E na essência, além do conhecimento que a pessoa já dispõe sobre aquela área de conhecimento, você sempre tem mais conhecimento que aquele que você pensa que você vai lembrar na hora. Tudo bem, mas mesmo tendo, como se trata de uma situação nova, que está acontecendo naquele momento, para que o acerto, para você ter maiores chances de acerto, as condições seriam a cosmoética e o parapsiquismo. É isso? Agora, o parapsiquismo é uma coisa mais séria. Por exemplo, vou te dar uma ideia. É você, por exemplo, ficar atento, vigilante com a situação e captar a informação que às vezes vem. Não vai ser a informação do assunto, não é isso. Mas vem assim uma ideia. Faça associação de ideias. Você faz associação de ideias, aquilo fica brilhante, claro para você. Já viu tudo que precisava. No entanto, foi apenas um processo de usar um atributo consciencial que você esqueceu na hora. Ou que você não estava dando valor. Então, às vezes, eles não falam para mim claramente, porque não dá, porque o negócio é muito instantâneo. Mas vem aquele hint, a insinuação. Você está entendendo? Uma sugestão. Olha isso.
Às vezes é uma coisinha à toa que não tem nada a ver. Nem sempre diz respeito ao tema, mas diz respeito ao mecanismo de elaboração para ter a cosvisão do tema. Aí muda tudo. Não, eu estou entendendo. Agora, você entendeu aí, né? Não, eu entendi. O que eu percebo é que, em última instância, a coisa fica sempre fundamentada nessa convicção íntima, né? Não, mas a convicção íntima já deve existir em você. Tá certo. Nenhum conhecimento prévio funciona bem se não tiver a convicção, autoconvicção da consciência a respeito do conhecimento. E aí a base se a pessoa tiver em dúvida, se ela não tiver, se não admitiu, porque o processo é isso que eu chamo de admissão. Se ela não tem convicção sobre aquilo, não resolve. Agora veja, isso não quer dizer que ela continua com o princípio da descrença. Mas é que aquilo ela já vivenciou, ela tem certeza daquilo. É possível a ocorrência de erros nesse processo? Erro, para mim, falou em consciência, tudo é possível em qualquer situação ou injunção. Tá certo? É. Não me pergunte nunca se pode ter erro em alguma coisa. Eu sempre vou falar para vocês que pode ter. Alguém aí quer defender outra hipótese? Eu acho difícil. Muito difícil. Valdo. Sim. Qual é a correlação entre essas carreiras bem-sucedidas, as profissões, às vezes até de pessoas muito jovens, que entram numa determinada carreira e se dão bem? Isso pode ter relação com conhecimento prévio? Sempre tem. Não é que pode, não. Sempre tem. Ninguém é bem exitoso em alguma coisa aqui pela primeira vez. Não existe isso. Tudo é uma acumulação de muitas experiências do passado. Você vai falar assim, mas Valdo, ele saiu bem só em informática. Não existia isso antes. Existia sim. As máquinas, os processos, tudo é. Outra coisa, eu já descobri um negócio que parece muito com um computador de 2 milênios aí para trás. Já descobriram pilha que tem 3 milênios aí para trás. Isso tudo é besteira, tudo sempre existiu. Outra coisa, ninguém sabe de onde é que o cara veio. Ninguém nasceu aqui. A gente tem que ser prático, objetivo. E para a prática e para o objetivo, senão não adianta nada. O processo extrafísico é simplesmente perturbador. Se a pessoa não tiver uma noção bem lúcida, da situação, senão não adianta nada. Coisa mais séria do que a gente pensa. Valdo, e uma relação entre o conhecimento prévio e a automimese? Olha, a automimese é uma repetição, tá certo? Então a pessoa que está repetindo aquilo que ela já conhece, sempre é baseada ou assentada, plotada em cima do conhecimento prévio. Agora, o problema é quando a pessoa dá valor para o conhecimento rebarbativo, aquele repetitivo que não tem valor nenhum, que é apenas um processo enfadonho de uma rotina inútil. É aí que é o pior. Esse conhecimento que nós estamos falando prévio, que interessa, é aquele que ajuda a evolução da pessoa, que clareia mais a cabeça, que tudo melhora, né? Mas que aí tem relação, tem. É baseado nisso. Sem esse conhecimento prévio, não há essas repetições. O macaqueamento. Agora, isso é um processo de facilidade, né? A pessoa está indo pela lei do menor esforço. Está tudo errado, né? Não é o ideal. Tá certo? A gente tem que fazer a renovação o tempo todo, criar um jeito de renovar a situação. Esse é o caminho. Tem alguém mais aqui para esse lado, qualquer coisa, que queira falar mais alguma coisa? Acabou? Como é que é? Hoje tem muita coisa ainda para falar aí, como é que nós estamos? Tem gente, como é que é? 6 recados temos. 6 recados? Você não quer nada hoje, então tá muito sério. Gente, então vamos passar para vocês, mesmo que seja agora. Eu ainda tinha uns minutinhos. Tá bom. Bom, pessoal, as pontuações de hoje foram 18 votos online, 6 perguntas online,
6 perguntas respondidas online, 28 perguntas presenciais, 108 assinaturas no livro de presença e 19 praticantes da técnica da INVEX presentes ao auditório aqui do tertuliário. Em seguida, nós teremos os seguintes recados. Alzira da Côncius, Janete da Reaprendência, Ieda do Amigos da Enciclopédia, Mabel Ciaek, Cris Vicentim e só. Eu vou ler então o verbete aqui para votação para amanhã. Verbetes novos. Contrariedade, exilado na própria pátria, imitação evolutiva, indústria paralela, mega perigo, 2 efeitos imediatos, mundo imaginário, parada produtiva, rotina redonda, técnica, viragem do mega sediador, zoom mnemônico. Vou para lá então. Boa tarde a todos. O recado é da Reaprendência, sobre a 7ª qualificação docente. O Mater Pensene da qualificação docente é a recuperação de cons do professor de Conscienciologia. Então, tem tudo a ver com o verbete de hoje, né, o conhecimento prévio. Aqui em Foz, nós teremos 2 turmas de qualificação docente. A primeira ocorre no dia 16, 17 e 18 de janeiro e ainda temos algumas vagas. A segunda turma ocorrerá no dia 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, aqui em Foz também. Então, todos estão convidados a acessar o seu CONS através aí da 7ª qualificação docente aqui em Foz do Iguaçu. Pessoal, eu estou aqui em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia para convidar quem tiver disponibilidade financeira e interesse em se associar ao programa, se dirija até a recepção para fazer a sua inscrição. Hoje nós estamos com 348 associados. Nós estávamos com esse número, não sei se vocês lembram, algumas semanas atrás, venceram algumas associações e hoje conseguimos retornar de novo a esse número. Então, a gente deixa o convite aqui para vocês e é só passar na recepção do CAEC para fazer a inscrição, quem tiver interesse. E hoje nós convidamos o Igor, aqui que já é associado há bastante tempo, tem renovado a todos os anos, para nos dar o depoimento por que motivou ele, então, a se tornar amigo da enciclopédia. Bom, pessoal, eu linkei aqui 5 motivos que, no meu entendimento, né, questão pessoal, eu resolvo contribuir com esse projeto. Né? Primeiro é que a elaboração da enciclopédia é atividade pesquisística prioritária dentro da Max ProEx grupal. O segundo seria que o conteúdo da enciclopédia eu considero mais avançado em termos do estudo da consciência, segundo o paradigma consciencial cosmoético. O terceiro seria o estudo da enciclopédia, eu considero como mais prioritário dentro do desenvolvimento da inteligência evolutiva. O quarto seria que esse curso de longo curso, ou das tertúlias, ele proporciona esclarecimentos diários a respeito da realidade consciencial e cósmica, que é o desassédio mental somático, sendo o curso mais avançado em termos de verpões. E o quinto é que o mais difícil é manter um projeto. E eu me sinto responsável pela manutenção desse por questões de ter feito o curso intermissivo. Obrigado. Só para lembrar que amanhã começa o 4º Fórum da TENEPS, vai ser no discernimento e a gente pede que vocês cheguem às 8 horas da manhã para receber crachá, para receber pastas, tá bem? Muito obrigada. Queria lembrar para quem ainda não retirou a prova da Conscienciologia, que está a professora Ana Luísa, aí do lado da sala da transmissão, para vocês se retirarem junto com o gabarito da prova. Também hoje vai ser retransmitida a cerimônia de inauguração do tertuliário, uma nova qualidade, não sei se vocês já
vieram, a anterior, que tinha alguns problemas de som, ela foi modificada e ela mesma vai ser deixada no site. Mas hoje, às 3 da tarde, vai estar sendo retransmitida para vocês também acompanhar. Também queremos lembrar para vocês não deixarem objetos pessoais aqui no auditório e tampouco garrafas, e ajudem aqui também para a manutenção do auditório. Obrigada. O verbete, então, para amanhã foi viragem do mega sediador com 13 votos. Boa tarde, até amanhã.